seja membro do canal e ganhe benefícios. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que incomoda muita gente. Por que alguns livros são difíceis? Será que é problema da obra ou somos nós que perdemos o repertório necessário para entender? Então bora lá discutir esse tema junto. Você lê, relê, faz pesquisas e ainda sente que o livro está te vencendo? A maioria das pessoas acha que o problema está no texto ou simplesmente é burrice. Mas e se no final o que a gente perdeu não foi a inteligência, mas sim a capacidade de lidar com a complexidade e de ter paciência para desvendar certos livros? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com qualquer outra pessoa que viva nessa realidade de ler um texto e se deparar com algumas palavras que não entendeu, ou simplesmente olhar para aquele texto e não saber exatamente sobre o que ele está falando. E aí fica aquela sensação de, meu Deus, será que sou eu que não estou entendendo? Será que esse texto é complicado? Será que esse texto é elitista? Será que esse texto está colocando um assunto que seria fácil de uma forma complexa? Então são várias perguntas que aparecem durante a nossa leitura e durante o nosso não entendimento. E entre isso é bom ou ruim, o autor está criticando ou está elogiando, fica a grande pergunta. Esses livros são difíceis mesmo ou nós que não sabemos mais ler? Essa pergunta parece simples, mas ela é enganosa, primeiro porque eu não estou falando que é o não saber ler na sua totalidade, na sua literalidade. É claro que, se estamos falando de pessoas letradas, todas sabem ler, mas existem diferentes graus de letramento, e eu posso falar disso em outro vídeo, que permite que você entenda um texto mais complexo ou não. É por isso que certas pessoas têm uma dificuldade imensa em interpretação de texto, porque o seu grau de letramento é muito baixo. E outras pessoas têm um grau de letramento muito maior porque se expuseram a muitos textos e também fizeram esforços cognitivos, e é claro também diria intelectuais, para aprimorar essa leitura. Mas voltando a essa pergunta, por que então ela é enganosa, Ana? Porque na maioria das vezes ela empurra a gente para dois caminhos igualmente ruins. Ou a conclusão é que o livro elitista que é feito para excluir, ou a conclusão é que o problema somos nós, somos burros, incompetentes e não conseguimos compreender o livro. Ou seja, nenhum desses dois caminhos vai explicar ou vai tentar trazer uma clareza para esse problema. Para começar, a gente precisa desmontar um pouco essa ideia, talvez esse viés cognitivo de que dificuldade da obra é um defeito. Se a obra é muito difícil, ela é ruim. Se a obra é fácil porque ela é acessível, ela é para todo mundo. Bom, esse conceito, esses polos, eles não se correspondem. Por quê? Porque não necessariamente um livro ser difícil é porque ele é ruim. Talvez a gente precise considerar principalmente o contexto e principalmente a intenção do autor. Nem sempre o autor quis ser difícil, mas que naquele momento o que ele tinha para escrever era aquilo, as influências que ele teve na vida dele foram aquelas. Por um exemplo, Tolstói. Tolstói é um autor muito claro. Mas por que ele é muito claro? Porque durante a infância, na propriedade em que ele vivia, a propriedade lá dos pais, a grande fazenda, acho que é e o Novo Poliana, alguma coisa assim, ele ouvia muito as histórias que os servos contavam para ele. Eram histórias orais, tradições orais. Influenciaram ele, tanto é que quando veio a tradução do Rubens Figueiredo, da Companhia das Letras, a gente percebeu que ele é um autor muito claro, diferente de Dostoiévski. Dostoiévski não é claro? Não é isso. Dostoiévski é um autor que elabora mais as suas frases e tem uma construção literária, sintática diferente, assim como Flaubert. O Flaubert também tem uma construção sintática diferente, justamente porque ele é um autor que ficava horas e horas escolhendo as melhores palavras que combinavam com o seu estilo. Ou seja, a dificuldade do livro não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que estamos lidando com um livro diferente de um livro fácil. Um livro fácil, gente, é muito tranquilo a gente dizer, pegar um livro da nossa atualidade e dizer que é fácil. Estamos lidando com a linguagem do nosso tempo. Estamos lidando muitas vezes com o contexto do nosso tempo. E é lógico que é fácil, estamos habituados. Vivemos isso todos os dias. Quando você pega um romance do século XIX, quando você pega uma história que se passa em outro lugar, existe um esforço intelectual da nossa parte de imaginar aquilo e imaginar com as palavras do autor, primeiramente. Fora que a gente precisa lembrar também que teve uma época em que a leitura não era necessariamente um lazer, era algo de formação. As ideias filosóficas e políticas estavam ali e precisavam ser elaboradas de uma forma que o autor sentisse que aquelas ideias refletiam o seu pensamento,
para que tivesse a tréplica e etc e tal. No final das contas, o que eu acredito que está acontecendo, que já aconteceu, é que a gente vive numa velocidade tão acelerada, a gente vive em uma alta velocidade, é como se a gente vivesse uma eterna Fórmula 1, que qualquer coisa que faça a gente perceber o nosso corpo. Vou dar um exemplo mais prático. Imagine que você chegou do trabalho para academia, faz isso, faz aquilo, e simplesmente você tem um momento de ócio. E aí você lembra de todos os seus problemas, você lembra das coisas que você precisa resolver, e isso te dá uma certa ansiedade. Mas a partir do momento que você respira, que você entende que você está ali naquele momento, que aquele momento pode ser só seu, e você pode escolher exatamente o que você vai fazer, inclusive nada, aí sim a gente está lidando com o ócio. A gente está lidando com o tempo que é nosso e que a gente precisa recuperar. Então a leitura também nos dá essa oportunidade. É claro que eu estou falando de uma leitura que você se propõe a fazer. Não é aquela leitura obrigada, não é aquela leitura que você tem que ler porque todo mundo está lendo, ou tem que ler porque todo mundo leu. Não, não é isso. É você escolher um livro do seu gosto, do seu jeito, que te gere curiosidade, para que você engaje nesse livro e aí sim utilize esse momento de desaceleramento para ler um livro. Ou seja, nem todo livro difícil é elitista e nem todo livro fácil é automaticamente democrático. O que acontece no final das contas é que os livros que chamam de alta literatura, os livros clássicos ou até mesmo os livros que são tidos como difíceis, não necessariamente clássicos, não encontram leitores preparados. O que eu quero dizer com leitores preparados? Leitores que têm uma bagagem, que têm paciência, e eu digo que dentro da bagagem existe essa paciência, né? Mas que tenham um contexto e que saibam o que está por vir no livro, né? Que tenham essa maturidade de procurar, de se preparar para ler. Porque ler não é só abrir o livro e começar a ler. Você precisa de algo ao seu redor para que essa experiência seja um pouco mais intimista, né? Não dá para você simplesmente pegar um livro e abrir um show de rock, entende? Tô dando esse exemplo mais esdrúxulo, mas o que eu quero dizer é um ambiente silencioso, um lugar que você se sinta confortável e tudo mais, e a gente não encontra isso. Então, são obras que necessitam de um pouco mais de você, mas não encontram você porque normalmente estamos ocupados com outras coisas, sejam elas mais importantes ou não. Filho, casa, trabalho, às vezes é o TikTok, às vezes é o Instagram. Então, são coisas que acabam virando a nossa prioridade e a gente não lê os livros, acha difícil, e aí diz que não lê porque os livros são difíceis, diz que não lê porque dá sono, e a gente vai acumulando desculpas e não entende exatamente qual é a questão. Nós estamos perdendo uma bagagem literária, uma bagagem intelectual, nós estamos pensando mal, e isso tudo é decorrente da nossa sociedade, da nossa época mesmo. Não é um problema seu ou meu, ou de fulano, de ciclano, é de todo mundo. Ciclano não, acho que é cicrano. Enfim, é de todo mundo. É de todo mundo. E nós somos responsáveis por mudar esse comportamento se nós quisermos ter esse hábito de leitura. Se você não quiser, tá tudo certo. Ninguém também tá te obrigando a nada, não. Mas se nós quisermos ter um hábito de leitura, pensar melhor, não ser enganado, influenciado, a gente precisa prestar atenção nesses discursos. E nada melhor para você ter mais noção do discurso, mais noção de como que o mundo funciona desde que o mundo é mundo, do que a literatura. Autores escreveram coisas, acontecimentos e histórias que nós nunca vamos viver, mas que temos a oportunidade de vislumbrar quando nós entramos naquela história. Então, na minha opinião, é uma bobagem catalogar um livro que é difícil como um elitista. Não é necessariamente, não existe um de para tão simples assim. É lógico que existem livros elitistas, é lógico, não só pela sua escrita, como também pelas suas ideias, mas não é um de para tão bonitinho assim. Não dá para você fazer isso, porque você vai acabar sendo injusta com uma obra que poderia te mostrar um mar de coisas, mas que ela exige um pouco de você. O elitismo também está nas atitudes, de como que aquela pessoa fala daquele livro. Quer ver um exemplo clássico? Nossa, Ana, mas você não leu tal livro? Não, não li. E daí? Eu sou menos leitora porque eu não li tal livro? Não. Porque eu tenho um tempo para ler. E a pessoa com essa atitude ridícula, debochada, trouxa, afasta as outras pessoas da leitura.
Eu jamais vou dizer, nossa, você não leu tal coisa. Eu vou dizer, e aí, você já leu o livro das Mil e Uma Noites? Você já leu o livro do Desassossego? Você já leu Quincas Borba? E aí eu vou, a partir disso, influenciar a pessoa, né? Pelo bem, né, no caso. Porque esse tom de deboche do tipo, nossa, eu sou muito mais leitor do que você porque eu li tal livro. Gente, tem um xingo nesse canal, né? Mas na vida real, xingamento bem grandão. E um outro fator que contribui, mas que eu também não vou colocar todo o peso nas costas, é o mercado editorial. Hoje a gente publica, na sua maioria, livros com uma linguagem extremamente coloquial, com uma linguagem extremamente fácil, para que seja palatável, instagramável, para que apareça no TikTok, para que vire trend, etc. É assim que os autores hoje ganham dinheiro. O livro precisa estar instagramável, o livro precisa ter uma frase de efeito para você postar lá e dizer, nossa, como essa frase me tocou. Isso é ruim, Ana? Para mim é péssimo, mas é uma opinião muito, muito pessoal. Porque no final das contas eu encaro a leitura como algo que me dá prazer de ler uma boa história, de imergir, mas eu também encaro como aquele momento que me dá um estranhamento, que eu penso, poxa, até então eu não pensava desse jeito, agora eu vejo de uma outra forma, etc. Então é um espaço de fricção para mim. É um espaço que eu também entro em contradição com as minhas ideias, etc. Então, quando eu vejo essa falta de tolerância à ambiguidade, essa falta de diálogo, isso me preocupa muito, porque a literatura nos dá essa capacidade muito facilmente. Então, não dá pra gente formar uma opinião, formar um pensamento folheando o livro, lendo de maneira incipiente, lendo com leitura dinâmica, não dá, não tem como você formar uma ideia concreta, você pode formar com fragmentos e às vezes nem vai ser sua opinião, porque quando você conhece de verdade, você fala, putz, não é minha opinião, não era minha opinião aquilo ali. Isso não é um ataque a quem faz resumo de aula, resumo de livro, porque necessariamente essa pessoa teve que ler para fazer, e eu também discuto os livros, às vezes de forma muito resumida também. O que eu quero dizer é, você não pode, ou você não deveria pegar o meu vídeo em que eu falo, inclusive com meu viés, né, a minha opinião sobre um livro, e pautar a sua opinião. O que eu gostaria que os meus inscritos fizessem é lessem um livro, discutissem comigo, que já tivessem lido, no caso, né, e discutissem comigo, como acontece muitas vezes aqui nos comentários. É esse debate que eu quero. Eu não quero formar a sua ideia só porque você concorda comigo, não. Eu não quero que você simplesmente fale, nossa, a Ana falou que esse livro é legal, então esse livro é legal. Pô, que bom que você acha que minha opinião é bem relevante, mas eu também quero ouvir a sua opinião com base nas suas ideias. Então, voltando à pergunta inicial, os livros são difíceis ou nós que perdemos a bagagem intelectual? E a resposta é que os dois coexistem. Alguns livros são difíceis mesmo, e mesmo com bagagem intelectual, eles continuam sendo difíceis, e alguns livros só são difíceis porque a gente não tem bagagem intelectual. E muito longe de transformar essa constatação em uma guerra ideológica, o que eu quero trazer para vocês é como é que a gente recupera a nossa bagagem intelectual? Como é que a gente recupera a nossa atenção? Como é que o nosso mundo vai encarar essa literatura? Como é que o mercado editorial está encarando a literatura brasileira? Então, no final das contas, a pergunta não seja se esse livro vale a pena, mas sim, o que eu ganho se eu insistir e o que eu perco se eu desistir. Em alguns casos, insistir vai expandir o seu repertório e em alguns casos, desistir é um sinal de extrema inteligência. Eu sempre bato num ponto, ninguém nasce leitor extraordinário, gente, é a formação. Você está se formando leitor, eu estou me formando leitora. A cada livro que eu leio melhor. A cada livro que eu encaro, mesmo sendo difícil, eu consigo ler livros mais difíceis. É frustração, é parar, vou desistir ou vou trocar de livro. É esse movimento, a leitura é isso. Assim como qualquer coisa na vida, você não vai entrar na academia e vai pegar 50 quilos no supino, a não ser que você esteja tomando bomba. Eu acho que nem isso. Mas isso não acontece. Aos poucos, com constância, todos os dias, nem que seja um pouquinho, você vai ler e vai melhorar. É assim que você vai se tornar um leitor fora de série. Vale lembrar que livros difíceis não são obrigação moral. Você aí não é obrigado a ler nenhum livro difícil e você não é menos leitor que ninguém se você não lê nenhum livro difícil. Só que ao mesmo tempo, você aí que ouve a opinião de sei lá quem e simplesmente rejeita o livro, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia porque você precisa ter opinião própria. E nada melhor do que opinião própria do que encarar aquele livro. Tanto é que
Eu aí falo direto que Assim que Acaba é um livro horrível, mas eu falo, leia por sua conta e risco, mas eu considero um livro horrível. Tem gente que vai amar, tem gente que não vai amar, tem gente que começa a ler e já fala, pô, Ana, bem que você tinha razão. Bom, e tem gente que fala assim, nossa, mas eu adorei o livro. Paciência, cada um tem a sua opinião e é preciso construir, né, essa opinião para que você possa falar com propriedade. Se você vai aceitar ou não ler um livro difícil é uma decisão completamente pessoal. Mas entender de onde vem essa dificuldade, histórica, cultural ou cognitivamente, é muito importante, porque assim você vai mudar o jogo da sua leitura. E talvez te devolva o que muita gente perdeu: a coragem e a confiança de encarar um livro. E eu te vejo no próximo vídeo.